Bom Ah, dia! eu tava, agora parei de ouvir aqui no meu Tô, e fone. você? Agora, não, eu tô ouvindo no celular, mas meu fone desconectou por alguma razão. Uai, peraí. Ah, tá. Ah, tá. É, eu larguei meu fone lá embaixo, vai ficar lá. Mas eu tô te ouvindo E bem. aí, como é que você tá? Você tava E contando o quê? A aí, história do Silvio, bom filme, do meu amigo? dia! Sim, do Jim Caviezel. Não, do Meu Sound of cachorro Freedom, tá latindo aqui. do Jim Caviezel. Isso, com o Eduardo Oi? Verástegui. Conhece o Eduardo Sim, Verástegui? sim, nós até entrevistamos ele Você durante um conhece o Eduardo CPEC aqui Verástegui? em Brasília, eu acho. Ah, foi bem? Que legal! Que legal! Então, eu conheci ele no CPEC do México e lá no Ah, e CPEC você do conseguiu México eles já assistir o filme estavam já? divulgando Ele esse foi lançado hoje, né? que ele é lançado hoje, é. Não, eu consegui assistir uma parte porque um amigo meu foi no Aham. lançamento oficial lá em Washington no Museu da Bíblia. É, mas assim, eu quero assistir o filme completo, obviamente, né? Então eu vou tentar ir no É, eu não sei como cinema. que eles vão fazer. Se eles vão É, eu colocar acho que é em imperdível, streaming, né? assim, Vale eu muito acho a difícil pena. passar aqui no Brasil, viu? Ah, eu acho. Vai ser É, meio será? complicado. Poxa, os brasileiros, vocês Olha, podiam sei lá, talvez o transmitir, pessoal hein? da Brasil Paralelo, né, consiga. É verdade. Porque os brasileiros precisam assistir isso. Aliás, eu acho que o mundo inteiro precisa. O filme fala coisas. Não, e depois, eu tava vendo ontem, o Silvio, uma entrevista do Jordan Peterson Aham. com o Tim Ballard, que é a história é baseada na vida dele, né? E com o Jim Caviezel. E eles falam Não? também sobre a fábrica de bebês na África. Sabe dessa história? Terrível, terrível. Eles têm fábricas e fábricas de bebês na África e aqueles bebês são Mas eles destinados são o única quê? e Escravas exclusivamente a sexuais, tráfico de assim, que ficam lá órgãos. parindo? Então, tipo assim, Caraca. es- exato, exato. Escravas, escravas sexuais adolescentes, não são mulheres adultas. São novas que eles ficam estuprando, as mulheres engravidam e depois os bebês, eles assim, eles já nascem para morrer, entendeu? Os órgãos são todos traficados, é muito triste. E eles contam isso na Ah, eu entrevista com quero o sim. Jordan Peterson. Se você quiser, eu te mando o link Coisa depois. Eu assisti horrorosa. ontem à noite. Eu assisti ontem à noite. E tem mais, o Jordan Peterson, ele destrincha a psicologia da O que do pedofilia. pedófilo? Tipo assim, a psicologia não, tipo assim, sabe, do ponto de vista de um profissional, de um terapeuta, a perversidade. Ele vai te mostrando como que o ser humano chega lá. Entende? É terrível. Mas enfim, né? Tá no nosso contexto aqui de liberdade. Liberdade de expressão, né? Liberdade para viver, liberdade, enfim, Meu Deus, tô liberdade. vendo aqui as matérias sobre isso. Na Nigéria. Pois é, viu? Aí é terrível. Eu vou te mandar o link dessa entrevista e você vê eles falando lá sobre essa fábrica de bebês. E é o Tim Ballard que fala. Ele tem aquele projeto, né? Underground. Não. Rescue Railroad. Que parece que é um projeto muito legal também. Eles vão nos países mesmo e eles resgatam crianças vítimas de tráfico internacional. É incrível o projeto dele. Nossa. Depois me manda que eu vou assistir essa entrevista aí com eles. Né? Tá, vou te mandar assim. Mas, Silvia, eu queria te agradecer por ter tirado esse tempinho para a gente fazer aqui a nossa live. Eu adoro acompanhar o seu trabalho. Eu sempre falo aqui nas lives, sabe? Eu tô tendo a oportunidade de fazer com pessoas incríveis. Você é mais um que acabou de me dar essa honra. E assim, eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo
e crescendo com tudo isso. E eu tô amando poder passar isso para as pessoas que me seguem. O que me motivou a começar a fazer isso foi que eu vi no meu meio, no meu ciclo de amizades mesmo, é, pessoas muito alienadas e gente muito leiga em todos os assuntos referentes à guerra cultural e à política. Então eu pensei assim, se eu já puder atingir o meu próprio Sim. meio, essas pessoas vão atingir outra. E quem sabe eu posso crescer isso e depois atingir ainda mais gente. Então, partindo desse pressuposto que você está falando para essas pessoas, sabe? O que você poderia falar hoje da Mas uma liberdade de expressão coisa que no eu posso falar Brasil? do Saci Pererê. Ele é um personagem muito importante do folclore político brasileiro, né? A liberdade de expressão. Todo mundo conhece, sabe que ela pula numa perna só, porque ela não tem duas pernas, ela está claudicante, né, no Brasil. Todo mundo gosta dela, é um personagem bastante simpático, mas ninguém, no fundo, acredita de verdade que ela existe, nem que ela deva existir. Né? Então é o nosso Saci Pererê. Né? Essa que é a bem da verdade mesmo. Então, ele não existe meia liberdade de expressão. Assim como também não existe meia censura. Né? Como bem disse Emílio Surita, o maior filósofo brasileiro, lá no Pânico, a censura não tem ombro. Né? Esse negócio da Carmen Lúcia durante a eleição, de vou pôr só a cabecinha, isso não existe. A censura nunca para. Né? Uma vez que você aceitou um pedacinho dela, ela vai continuar. Né? Então, durante as eleições, foi decidido oficialmente, né, na cara dura, assim, nas atas do STF, isso foi falado no plenário, de que a censura prévia era uma medida extrema e, qual é a palavra que eles usam? Extraordinária, né? Ou seja, fora do ordinário, fora do comum, mas que naquele momento era preciso ser tomada para impedir, enfim, que a eleição fosse deturpada, etc. E decidiram pela censura prévia do documentário da Brasil Paralelo, sobre a facada no Bolsonaro. Veja, um documentário que ninguém havia assistido até então, nem mesmo os seus produtores, porque o documentário não estava pronto. Já havia, né, todo o marketing do lançamento do documentário, mas o documentário ainda estava na fase final de produção. Né? Então o documentário estava nem pronto e ele foi censurado por uma decisão do STF, né, que proibiu que ele fosse lançado até o dia 30 de outubro, que era a data do segundo turno da eleição. Bom, feito isso, na verdade, é lógico que a gente já via vários casos de censura no Brasil antes, mas de censura prévia tão explícita assim, não. Mas tem um caso de censura prévia que é bastante notório, que são essas derrubadas de conta, como, por exemplo, o caso do Alan. Né? Então, assim, é proibido de falar em rede social. É um tipo de censura prévia. Mas você pegar um conteúdo explícito, você falar, isso aqui não pode ser falado, esse conteúdo, não é mais a pessoa, né? O Alan não pode falar porque ele fala é criminoso, faz mal para a República, deixa as pessoas doentes, etc, etc. Mas não é isso. Né? É um conteúdo específico. Esse conteúdo não pode ser dito. Porque atrapalha os nossos planos de colocar o Lula no poder. É exatamente isso aí que aconteceu. Né? Bom, passou o dia 30, a Brasil Paralelo pôde colocar o seu documentário no ar, mas enfim, já tinha perdido dinheiro, já tinha perdido o timing de lançamento, etc. Porque, obviamente, era um lançamento que tinha muito a ver com o que estava acontecendo, que eram as eleições. Né? Então, comercialmente, ele de fato estava vinculado àquilo ali. Não havia nada de mentiroso, de fake news, nada no documentário. Mas, obviamente, né, era um documentário que poderia causar um impacto, sim, eleitoral, porque, afinal de contas, relembrava o fato da política brasileira, né, que foi a facada no Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, né, que visava, sim, essa facada, foi dada por um militante de esquerda, um ex-filiado ao PSOL, né, que visava tirar o candidato da direita da corrida presidencial, fazendo assim que o PT, na época, com o Fernando Haddad, chegasse ao poder. Né? Agora,
Em nenhum momento foi falado que foi o Lula que mandou dar facada ou que foi o PT que mandou dar facada. Mas assim, que foi um movimento, né? Que foi uma operação da esquerda, foi. Mesmo que o Adélio seja só um lobo solitário, a hipótese que ninguém acredita, né? A não ser a imprensa e, os delegados da Polícia Federal que cuidaram do caso, quer dizer, acho que eles também não acreditam nisso, mas enfim, que ou não, o Adélio era um militante de esquerda. Né? Então, é óbvio que, assim, que a conclusão óbvia de tudo isso, bom, a esquerda está disposta a qualquer coisa para impedir o avanço da direita, inclusive matar o Jair Messias Bolsonaro. Isso não é uma fake news, isso não é uma invenção, e isso era legítimo ser lembrado durante as eleições. E o pior de tudo, né, eu comentei algo a respeito num dos episódios do Silvio Grimaldo no ar, lá no Brasil Sem Medo, em que eu leio e comento um texto do Pedro Doria, que é um dublê de jornalista que trabalha na Globo, sobre o caso do Monark, né, esse último ataque do STF ao Monark, né, derrubando as redes dele de novo. Aí o Pedro Doria, né, jornalista da Globo, sai em defesa do Monark. E o argumento dele é o seguinte: não, porque que vão derrubar as redes do Monark, deixa ele falar besteira. É óbvio que ele só fala bobagem, mas ele tem o direito de falar bobagem. Mas tudo bem, né? Aí todo mundo concorda, mas ele emenda. Né? Não há nenhum motivo para censurá-lo, derrubá-lo. Por quê? Nós não estamos mais no período eleitoral e o Jair Bolsonaro já perdeu as eleições. Então, veja, qual que é o raciocínio do jumento do Pedro Doria? Né? E praticamente toda a mídia, por que o Pedro Doria é interessante? Porque o Pedro Doria ele não é uma pessoa. Né? O Pedro Doria ele é um símbolo de uma legião. Ele é aquilo que o Olavo bem chamou de imbecil coletivo. Né? Então ele traduz, né, essa mentalidade jaguara dos jornalistas da grande imprensa. Então, se o que o Pedro Doria, na verdade, fala, expressa a média daquilo que todo jornalista que saiu de faculdade de comunicação acredita. Né? Então, o que ele está falando ali? Né? Por que eu fui analisar o texto do Pedro Doria? Porque ele está dizendo o seguinte, que tem que ter liberdade de expressão, mas só pela metade. Só pode ter liberdade de expressão quando aquilo que se pode ser dito, né, não acarreta mais nenhum risco na direita voltar ao poder, né, do Jair Bolsonaro ser eleito. Então, assim, é uma liberdade de expressão condicionada. Né? Bom, agora que a gente está num período em que... Não é liberdade. Agora que a gente está num período em que falar não coloca mais em risco o sistema que governa o país, que domina o país, então está liberado. Então pode falar. Tá? E veja, essa liberdade tutelada, ela não é liberdade. Tá? Ela é um favor. Então, quando o Pedro Doria, né, pede no artigo dele, né, na defesa dele, deixa o Monark falar, Alexandre de Moraes. Veja, ele não entende que isso é a antítese da liberdade de expressão. Porque a liberdade, ela não pede licença. A liberdade, ela não pede por favor. Tá? Ela não pode ser tutelada. Ela não pode ser concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Silvio, posso fazer um adendo aí? Aqui nos Estados Unidos, os americanos encaram a liberdade como um direito dado por Deus. Então, na Constituição daqui, eles nem falam que o Estado garante a sua liberdade. Eles falam, tipo assim, você já nasce com ela, o que o Estado aqui não no pode Brasil, fazer ela é encarada como uma concessão estatal. Então, e jumentos como Pedro Doria, e seus amigos da imprensa, pensam exatamente assim. E é exatamente o mesmo raciocínio da outra jumenta, Carmen Lúcia, né? Que como jurista é um desastre, né? É uma liberticida. Essa mulher nunca deveria ter sido levada ao STF. Né? Entendeu? Então, assim, essa visão de que a liberdade é uma concessão estatal, mesmo que você tenha ela
muito expandida, você possa falar muita coisa, mas enquanto ela for encarada que ela é um favor que os políticos e os magistrados concedem ao povo, ela não é liberdade de maneira alguma, porque em qualquer momento ela pode ser retirada numa decisão extraordinária, como disse a Carmen Lúcia. E aí, pior, Lili, o pior de tudo, né? Você tem essa visão da liberdade tutelada por gente iluminada como Pedro Doria e Carmen Lúcia, né? Mas para que serve a liberdade de expressão? O limite, assim, o último da liberdade de expressão é para as pessoas manifestarem as suas preferências políticas. A liberdade de expressão, ela é útil, sim, no âmbito da política no sentido lato, quer dizer, no sentido da vida da polis, né, da vida em comunidade. Né? Ela tem, sim, uma finalidade política. Né? A liberdade de expressão, ela é um elemento essencial para a busca do bem comum numa comunidade. Né? Para que as pessoas possam expressar as suas preferências e persegui-las de maneira livremente e, assim, poderem ser felizes. Né? É para isso, no fundo, que existe liberdade de expressão. Então, é lógico que a gente pode falar de liberdade de expressão religiosa, artística, cultural, etc., mas, no final de tudo, né, a liberdade de expressão é um bem precioso porque ela é um bem político, porque é por meio dela que a gente pode, no final das contas, influir de alguma maneira no destino da comunidade política. Então, a liberdade de expressão, ela é mais valiosa ainda, sobretudo, no período eleitoral. Porque é durante o período eleitoral que as pessoas vão decidir o rumo da nação. E para elas poderem decidir, elas têm que ter a liberdade total de fala, de circulação de informação, né, de expressão das suas opiniões, das suas vontades, dos seus desejos, das suas preferências, né, dos seus temores. Né. Veja, teve uma eleição, se não me engano foi em 2014, quando apareceu a... Como que é o nome dela? Que era a Vilma Porcina, que foi secretária de Cultura do Bolsonaro. Que é artista da Globo. Oh, meu Deus do céu, esqueci. Não sei. Pessoal aí dos comentários, ajudem, por favor. Tá, eu sei, agora eu sei. E que entrou depois do Alvin. Enfim, vocês lembram, né? Ai, o nome dela tá... Eu não consigo pesquisar aqui agora. Regina Duarte. Dela. Regina Duarte. Obrigado, Júlio. Da secretária. Então. Isso. Nessa eleição de 2014 apareceu a Regina Duarte lá naquela campanha, lembra? Ela falou assim, eu tenho medo. Né? E ela falou assim, eu tenho medo do PT voltar, da campanha pro Aécio. Do PT voltar, o PT não tinha saído, né? Mas ficava aquela campanha. Eu acho que foi em 2014. Mas ela tinha, eu tenho medo. E tentaram tirar a campanha do ar, e ela foi muito criticada, porque já se viu, né, querer colocar medo nas pessoas, incentivar o caso. Bom, mas a liberdade de expressão serve também para manifestar os seus temores, né? Justamente durante o período eleitoral. Então, o período eleitoral é o período Sim. em que você precisava ter a liberdade mais restrita. Ah, mas daí tem fake news. Bom, então você combate fake news com mais liberdade. Você põe mais gente falando. Tá? É a grande estratégia, eu acho, do Elon Musk, né? Com as notas da comunidade no Twitter. Né? Então você fala assim, você quer combater a fake news, então você transforma todo mundo em checador de notícias. Silvio, outro parêntese em cima dessa sua fala aí. Eu tô notando que a galera da esquerda, e isso eu não tô falando assim, os intelectuais, os jornalistas, os comunicólogos, não. Falando assim, o povo que comprou o discurso mesmo, gado, rebanho, eles defendem a censura com base nisso aí, sobretudo nisso aí, de fake news. Então, você vê que essa narrativa colou na mente deles. E eles acham que, contanto que você esteja combatendo um mal terrível, como as fake news, tá tudo certo sair censurando e calando um monte de gente que fala o contrário disso. Então, para eles tá ok tudo que estão fazendo com o Alan, que fizeram com a Ludmilla, que fizeram com o Paulo, que fizeram com o Monark, né? Para eles tá ok, porque eles estavam falando coisas que não eram verdade.
É uma galera que não para muito para refletir, pensar, fazer um exercício de reflexão sobre o que significa calar Sim. alguém só porque essa pessoa está Ah, bom, mas de discordando de você. esquerdista a gente espera isso mesmo. Quer dizer, é esquerdista justamente porque é burro, né? Porque se tivesse feito essa reflexão, não seria esquerdista. Então, eu não espero outra coisa. Tá? Veja, eles estão na posição deles, porque a liberdade de expressão nunca foi um valor para a esquerda. Jamais será. Né? Veja, os únicos esquerdistas que defendem a liberdade de expressão irrestrita é o pessoal do PCO, do Partido da Casa Operária. Porque eles foram censurados também pelo STF, né, durante as eleições. Né? Mas eles defendem não porque ela é um valor absoluto, mas porque eles entendem que a liberdade de expressão é importante para a organização da causa operária, para a organização dos trabalhadores, etc. Quer dizer, eles têm um conceito ainda bem assim, século XIX da Sim. coisa. Mas eles estão lá defendendo, né, a liberdade de expressão de certa maneira irrestrita, muito mais ampliada do que a esquerda tradicionalmente faz. Por quê? Porque é muito simples. A liberdade de expressão, ela é um valor, do ponto de vista da esquerda, ela é um valor da democracia liberal. E qual que é a diferença essencial aqui? Como que, Sim. assim, os democratas liberais, os conservadores pensam? Qual que é o fundamento, assim, dessa filosofia política? É que as pessoas, os indivíduos sabem o que é melhor para si. Eles sabem o que é a causa da felicidade para eles. Eles sabem o que é melhor para eles, mesmo que eles estejam enganados, tá? Isso do ponto de vista liberal é bem claro. Mesmo que você esteja enganado a respeito, você sabe o que é melhor para você. Assim, subjetivamente, você tem aquela crença, mesmo que ela esteja errada. Tá? Por exemplo, eu sou católico, eu achar que você é protestante, você está errada, mas, bom, é a sua crença, isso é o que vai te dar prazer, é o que vai te trazer felicidade, certo? Pelo menos subjetivo. Então, beleza, isso que os liberais acreditam. Eles falam o seguinte, para você ter uma verdadeira democracia, uma sociedade próspera, o que você precisa? Você precisa deixar as pessoas perseguirem os seus próprios objetivos. Obviamente, desde que eles não impliquem, né, em danos a terceiros, etc. Né? Então, assim, é isso que é. Você quer abrir um negócio, você quer vender pamonha na praia, vai lá vender pamonha na praia. Né? Você tem que ter a liberdade para poder fazer isso. Né? Você quer, sei lá, virar atriz de teatro, tá bom, você vai lá estudar uma escola de teatro. Né? Você quer montar uma escola cristã que só ensina coisa baseada na Bíblia, então tudo bem, você tem que ir lá fazer uma escola baseada na Bíblia que nega as, sei lá, doutrinas científicas mais renomadas. Beleza, tem que ter a liberdade de poder fazer isso. Isso é o fundamento da democracia liberal. Assim, os objetivos da sociedade é a soma difusa dos objetivos individuais. É isso que faz a sociedade prosperar. Né? E como existe uma série de interesses contraditórios e antagônicos na sociedade, porque eu quero uma coisa, você quer outra, meu vizinho quer outra, etc. Né? Então, o que a gente faz? A gente cria um parlamento, que é o lugar em que esses vários interesses diversos que estão na sociedade se resolvem de maneira política, sem precisar do confronto armado, do confronto físico, da violência. Então, ao invés de a gente sair no pau, a gente elege uns políticos que representam mais ou menos os nossos interesses, e eles discutem lá no parlamento, e a gente vai ter uma solução provisória, de certa maneira inadequada, né? Insatisfatória para ambos os lados, mas que ela é insatisfatória para mim, ela é insatisfatória para você, mas no conto da sociedade ela é satisfatória por quê? Porque ela impede que a gente se mate, né? E ela atende um pouquinho os meus interesses, atende um pouco seu, ou talvez atenda os meus interesses agora, mas fica aberta a possibilidade de amanhã vir atender os seus numa nova eleição. Né? E assim vai. Então, a sociedade liberal, ela é sempre, de certa maneira, insatisfatória, provisória, sempre pode ser aperfeiçoada. Né? Ela nunca tem uma resposta final para nada. Né? E ela está sempre em mudança. Hoje é de um jeito, amanhã a gente elege outros caras, vai ficar de outro jeito, amanhã os interesses da sociedade
mudam e a gente vai ter uma nova legislação a respeito de outras coisas e assim vai, certo? Mas por que, que ela exige o parlamento? Porque é no parlamento que você representa os interesses individuais. Como que o esquerdista pensa? O esquerdista pensa o seguinte: Sim. São Karl Marx determinou o que é a boa sociedade. A boa sociedade chama-se comunismo, onde ninguém é dono de porcaria nenhuma e todo mundo é feliz. Mais ou menos como quer o seu Klaus Schwab. Então, Tudo é não tem essa de interesses coletivo, individuais, porque né? os interesses individuais são a expressão do egoísmo burguês, porque os interesses individuais, na verdade, são determinados pela ideologia liberal, que é a ideologia dos donos dos meios de produção. Então, o que a gente chama de interesses Sim, individuais, de parlamento, de democracia, etc., são só conceitos ideológicos que existem para mascarar a luta de classe que existe entre burgueses e proletários, né, para mascarar a exploração do capitalismo em cima dos trabalhadores, né, dos capitalistas em cima dos trabalhadores, etc. Então, tudo isso que a gente chama de liberdade, democracia, etc., são só disfarces para mascarar uma sociedade que é profundamente opressora, que explora os trabalhadores, né, para benefício dos capitalistas, que são da visão deles. da Então, tudo isso é visão uma mentira. O que é a deles. boa sociedade? É a sociedade controlada, né, e dirigida pelo Estado. Mas por que pelo Estado? Porque o Estado é dominado pela vanguarda do Partido Comunista, né, que são as pessoas que conhecem as leis de desenvolvimento social, que conhecem as leis dialéticas do desenvolvimento da sociedade, né, que conhecem, sabem o que é melhor. E no final, assim, as pessoas que sabem o que é melhor para todo mundo. E o melhor para todo mundo. Para isso, o Estado Exatamente. E o precisa melhor para ser todo mundo é que forte, você precisa ser abandone as suas preferências autoritário. pessoais e, de certa maneira, eu não sei conjugar essa porra desse verbo, né? Mas o melhor seria você aderir, né, às vontades coletivas, aquilo que o Estado determinou, que a coletividade determinou, que você acredite, que você faça, etc. Então, e para isso, você não precisa de liberdade de expressão. A única liberdade de expressão necessária é a liberdade de expressão do Estado. Então, mesmo que os esquerdistas não tenham essa Sim, concepção tão elaborada, ou seja, não conheçam a tradição do pensamento esquerdista, nunca tenham lido Karl Marx, o fundamento daquilo que eles acreditam é isso, implicitamente, mesmo que eles não saibam dizer. E mesmo que eles até neguem, entendeu? sim. Sim, como alguém que a gente conhece, né, até pouco tempo atrás estava negando e agora fala abertamente no Foro de São Então, Paulo, exatamente. Então, em para o Brasília esquerdista, e ele sempre vai etc. relativizar a coisa. Porque, no final das contas, o Alan é só um porta-voz da burguesia que quer acabar com o avanço da revolução. Sim, não é tudo bem, é Ou seja, necessário calar. tudo bem calá-lo. Esse é o ponto. Então, essa gente, a mesma coisa da Carmen Lúcia, a mesma coisa do Gilmar Mendes, todo esse pessoal acredita só numa coisa: os direitos do Estado. Eles só acreditam nisso. Então, sim, então falar em liberdade de expressão nesse contexto é óbvio que é uma. Assim, é igual eu falei, né? A gente fala do Saci Pererê, a gente fala dele, mas no fundo a gente sabe que ele não existe. Né? Sim. E assim, ô Silvio, eu conversando com uma amiga que morou muito tempo na Venezuela, brasileira, fiz 2 lives com ela, inclusive. Ela falou o seguinte: quando a pessoa tá hipnotizada, doutrinada e na massa, ela, ela não consegue enxergar. E sobretudo assim, né? Se essa pessoa sofre por falta de conhecimento, se essa pessoa não estuda, se essa pessoa já, assim, é um peixe ali nadando no mar da guerra cultural. E onde eu tô querendo chegar com isso? Demorou muito tempo até a ficha deles cair. No momento em que a liberdade de expressão começou a sumir, a censura começou a reinar, neste ponto da implementação do regime socialista na Venezuela, eles ainda estavam ok, eles ainda não tinham percebido que era isso que eles estavam vivendo.
Entendeu? Ela fala que a ficha deles começou a cair de fato quando eles começaram a passar fome, e era muita fome. Porque até no começo da fome, eles ainda compravam as narrativas de que estava faltando certo produto, certo produto, certo produto, porque os Estados Unidos, né, e o imperialismo norte-americano estava, enfim, atrapalhando ali a produção da própria Venezuela, a exportação e importação, tudo era culpa dos Estados Unidos. Então eles até entendiam. Agora começou a faltar muita coisa ao mesmo tempo. Quando chegou nesse nível, no nível que o pessoal já estava matando cachorro para comer, foi que a ficha deles começou a cair. E aí eu vejo que, conversando com pessoas, eu estava falando até com uma amiga que mora na Bahia, e ela falando assim, Lili, a coisa aqui tá tão feia que você conversa com as pessoas e elas não têm a menor noção e elas acham que é normal, entendeu? Todas essas censuras que elas acham normal e perdendo a liberdade de expressão, que elas acham que tá tudo bem, tá tudo aceitável. Ou seja, Silvio, tem uma outra parte do Brasil que vive nesse pensamento. Isso me preocupa. E é por isso que eu também resolvi começar a ficar falando óbvio. Porque esse óbvio é óbvio pra gente, mas para muitas pessoas ele ainda é uma red pill, sabe? Agora, eu queria te perguntar também. Nesse cenário político do Brasil, a gente vendo aí o Foro de São Paulo reunindo, né, em Brasília. O que você acha que nós podemos fazer, que nós podemos começar a trabalhar em cima, além daquelas coisas que o professor Olavo falou de realmente estudar, de agora dar um pouco mais de atenção à guerra cultural, em vez de ficar postando todas as nossas fichas na política, entendeu? Na cereja do bolo, que é, né, enfim, o cargo máximo do Bom, executivo. O que eu você acho o pensa seguinte, disso? por pior que a situação esteja, ninguém vai te impedir de estudar, entendeu? Eles podem impedir de muita coisa, né? Mas até chegar ao ponto deles invadirem a sua casa para queimar livros, como no Fahrenheit, vai demorar um pouco ainda, né? Então, assim, a liberdade que a gente ainda tem, um pouco, é essa liberdade para poder aprender, né? Sentar, estudar, enfim, cultura e poder entender como as coisas de fato são, etc, né? Então, para isso, no final das contas, ninguém precisa de liberdade de expressão, né? Você pode depois precisar de liberdade de expressão para falar aquilo que você aprendeu, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a seguinte ideia. Eu acho que, eventualmente, eu não sei quando, eu não sei se é o ano que vem, se é daqui 20 anos, não sei, que esse sistema todo vai cair, porque ele já está podre, né? Todo esse sistema que foi criado em 1988, com a Constituição, e que foi criado para degenerar mesmo, né? Então, é um sistema decadente que ele começou a cair no dia seguinte da promulgação da Constituição e vem apodrecendo até agora. Ele está chegando no seu fim. Ele já está passando por várias transformações. Eu, por exemplo, acho que o presidencialismo é uma coisa que nem existe mais, né? Os governos presidencialistas, né? Os últimos presidentes, eles só podem governar com concessão do Congresso, né? Ou do STF, ou das Forças Armadas. Enfim, eles não têm autonomia com o poder mais. E acho que não há como despolitizar mais o STF, mesmo que se você mandar todos aqueles vagabundos embora, colocarem novos, né, ministros, dar o impeachment de todos eles, colocarem novos, não tem mais como despolitizar. Os que entrarem vão ser politizados, vão ser usados para interferir em decisões do parlamento, etc. Porque não é uma questão de pessoas. É óbvio que as pessoas que estão lá também não são as melhores, né? Deixam muito a desejar as pessoas que estão no STF, né? É óbvio que a gente podia ter um material humano ali de muito melhor qualidade, né? Mas a questão não é essa só, né? Não é só porque os indivíduos que estão ali são muito ruins. É porque o sistema é uma porcaria. E ele foi criado, sim, para ser
a decisão final sobre toda a sociedade brasileira. Né? Então, mesmo que você faça algumas reformas pontuais no funcionamento da Suprema Corte, etc., você ainda vai ter esse problema. Né? Porque esse sistema é ruim. Então, mas não é só o sistema do arranjo entre os poderes do Brasil que é ruim. Né? O sistema tributário é ruim. Né? O sistema federativo, ninguém acredita. Por exemplo, essa reforma tributária que vai passar agora, essa que vai implodir o Pacto Federativo. Ou seja, seus estados não vão ter mais autonomia, né? Como está previsto na Constituição. Ou seja, ninguém respeita a Constituição. Né? O sistema educacional é ruim. Os estados também não têm autonomia educacional, todo mundo tem que aderir àquela porcaria daquela BNCC. Né? Então, assim, tudo é podre no Brasil, tudo está podre, institucionalmente falando. Mas você acha que vai ruim? Exatamente, esse é o ponto. Vai virar o quê? E vai virar o quê? Ele vai cair e vai ter que ser substituído por algo. Atualmente ele está sendo substituído por uma máfia. É isso que a gente está vendo, exatamente nos moldes italianos. Assim, é uma máfia que está tomando o Estado. Né? Já tomou praticamente todo. É que essa máfia, ainda são várias máfias, né? Elas ainda não estão em acordo. Ainda não há uma hegemonia de uma única máfia sobre as outras. Né? Então ainda tendo conflitos, né, do parte desse Estado mafioso. Mas ele vai cair. Né? De podre. Quer dizer, ele já caiu, ele já não funciona, ele já funciona totalmente na base do arbítrio. Né? E ele vai ter que ser substituído por algo. E ele vai ser substituído. Ele vai ter que ser substituído por algo, e as pessoas, não sei, os conservadores, ou as pessoas boas, elas têm que estar preparadas para isso. Para o que vai substituir esse estado de coisa. Então, elas têm que estar estudando. Eu acho que você está caindo. Eu acho que você está caindo aí na live que eu fiz com o Bernardo, inclusive, sobre a Agenda 2030 e a nova ordem mundial. Vai lá, então. É bem provável que, bom, como o Brasil está se esfacelando, chega aqui um poder externo e tome conta de tudo. Né? Eu não quero ser negativa, não. Eu também acho. Então, mas esse é o negócio. As pessoas vão entregar isso de mão beijada. Elas têm que ter preparadas para isso. Elas têm que estar discutindo, na verdade, qual é o país que elas querem viver. Né? Só que para isso, elas têm que ter algum fundamento para essa discussão. Elas têm que entender o que é liberdade, né? o que é pacto federativo, enfim, quais são os mecanismos políticos clássicos que existem para controlar o Estado. Né? Elas têm que estar aptas a essa discussão. Entendeu? Elas têm que estar, enfim, elas têm que estar estudando, elas têm que estar preparadas para essa discussão. Se você não fizer isso, quem vai fazer, sei lá, é a Thalira e o Zé Trovão, entendeu? Olha, eu vejo, por exemplo, o seu trabalho, o trabalho do Bernardo, né, o Brasil Sem Medo, não apenas como uma missão de levar uma informação verdadeira, mas também de instruir as pessoas, ok? Trazer aí esse conhecimento, né, que já é o conhecimento que o professor Olavo deixou e que vocês estão passando para frente, dando continuidade ao trabalho dele, né? Além de realmente informar as pessoas com os fatos reais do que está acontecendo atualmente, ok? Com essa missão dupla aí que vocês têm, e com esse contexto horroroso para trabalhar no Brasil agora, quais são os seus desafios? Como você encara isso? Assim, desanimado, eu sei que vocês não estão. Vocês são pessoas bem... vocês foram bem treinados aí, vocês têm uma bela inteligência emocional, força. Vocês são realmente, eu acho que bem firmados na vocação de vocês. Então, desanimados, eu imagino que vocês não estejam, mas... Desanimado olha, não, deve mas dar a gente um fica preocupado, né? Então, o nosso maior desafio, na verdade, é conseguir fazer o nosso trabalho sem ser preso. Né? Esse é o maior desafio. Né? Exato! Mas como a gente não sabe o que pode levar as pessoas para a cadeia ou não, né, hoje no Brasil,
Porque ontem saiu aquela notícia de que o sanfoneiro lá, do Recife, da Bahia, foi preso porque fez uma música sobre Alexandre de Moraes. Eu ainda não consegui confirmar se essa história é verdade ou não. Fez um forrozinho lá, falando do Alexandre de Moraes. Eu ainda não sei se essa história é verdade ou não, assim, porque Eu nem vi isso. tá um pouco controverso e até agora o sujeito mesmo não apareceu falando, né? E, e a gente não sabe se isso é uma ordem do STF ou se foi só uma dura da polícia. Como aparentemente não foi Polícia Federal, me dá a impressão que foi só um delegado metido a besta que foi lá dar uma dura no cara. Mas já é um problema, né? É aquela questão do AI-5, né? Com o Pedro Aleixo, né? Quando os generais decretaram o AI-5, o Pedro Aleixo, que era um deputado, foi lá reclamar e aí o general falou para ele, mas você acha que nós vamos sair assim prendendo todo mundo e tal? Não, são só, né, os terroristas, etc, etc. Mas falou, meu general, o negócio é o seguinte, eu não tenho medo da cúpula do exército, eu tenho medo do delegado da esquina. Né? Porque quando você abre a possibilidade de cometer abusos, como por exemplo esse do caso da Carmen Lúcia, que a gente estava falando agora, todo mundo se sente no direito, entendeu? De transgredir e cometer abusos de poder. Né? Do ministro do Supremo Tribunal Federal ao delegado da esquina, entendeu? Por exemplo, olha só, vou dar um exemplo bem claro. O STF foi lá, o TSE, né? E censurou a Jovem Pan, né? Passou aquela lista de palavras que a Jovem Pan não poderia usar, né? E assuntos que ele não poderia comentar durante as eleições. Beleza. Uma decisão do Supremo Tribunal Eleitoral, né? Tribunal Superior Eleitoral, o órgão máximo que cuida, né? Então, assim, não é qualquer um. Vocês, não é qualquer um, mas ele é justamente o que não pode fazer, porque é ele que dá o exemplo de garantidor das liberdades. Então, se ele abusa das liberdades, né, do direito das liberdades individuais, qualquer um pode abusar. E aí o que acontece agora? O Ministério Público quer fechar a Jovem Pan. Né? Porque baseado no exemplo, né, irresponsável do TSE, né, de querer cercear as liberdades só porque sim, agora todo mundo se sente no direito. Então você pega qualquer promotor vagabundo do Ministério Público, né, militante esquerdista que não tem merda nenhuma na cabeça, a não ser política e autoritarismo, e agora eu me sinto no direito também de fazer aqui a minha cagada e vou, sabe fazer o quê? Eu vou fechar uma emissora inteira de comunicação. Né? Baseado em quê? Baseado no não gostei. Não gosto que eles colocam aquele monte de conservador lá para ficar xingando o Lula. É só isso e nada mais. Então, esse mau exemplo se espalha, né? por todo lugar. Então, eu estava falando no caso do sanfoneiro, eu não sei se o tal do cara e do músico é uma ação da STF ou não, mas agora não importa, porque todo mundo se sente no direito de cometer os seus abusos em nome, né, do combate a fake news, ao discurso de ódio, etc, etc. Então, o nosso maior objetivo é não ser preso. Mas como faz para não ser preso no Brasil? Que é numa vida pública? Assim, ninguém sabe. Porque as pessoas estão sendo presas pelos motivos mais aleatórios possíveis. Né? E todas são, assim, jogadas na cadeia, trancafiadas, acusadas de crime, assim, de terrorismo, tentativa de derrubada do Estado. Né? Então, assim, ninguém sabe o que você tem que fazer para ser preso ou não. Né? Então pode criticar o Alexandre de Moraes? Eu falo, não sei qual é o ponto. Assim, onde é crítica, onde ele entende que é uma crítica, onde ele entende que é uma ofensa. Mas ofender o Alexandre de Moraes também tem que ir na cadeia? Isso não tem que ser resolvido na primeira instância do juiz como crime contra a honra, e lá paga uma multa, uma cesta básica, uma coisa assim? Né? É crime ou é civil? Até onde eu entendo, era civil. Agora sim, não. Agora por quê? Porque ele representa a democracia, né? O Estado. Então, criticar o Alexandre de Moraes, ou pior, xingá-lo, ofendê-lo mesmo, é como se é uma tentativa de derrubada do Estado. Então, l'État c'est soi é o lema do sujeito. E não é só dele, né? De todos eles. Né? Então assim, o que faz para não ser preso? Ninguém sabe. Você pode ser preso por qualquer coisa hoje no Brasil. Literalmente por qualquer coisa. E também por nada. Então, essa é a nossa preocupação. Como a gente faz para não ser preso? Quais são os cuidados que
os comunicadores devem tomar para não ser presos ou cerceados pelo Supremo Tribunal Federal e pela sua polícia, que acha que é a Polícia Federal? Ninguém sabe. Então, o que a gente faz? A gente reza. A gente mantém a fé. Tá bom, Deus, estou fazendo, no final das contas, Amém. tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo de tudo isso aqui é levar mais almas para o céu. Eu vou fazer o que é certo. Eu espero que Deus não exija de mim o testemunho do martírio, entendeu? Eu rezo todo dia para isso, assim, ó. Eu rezo todo dia assim, eu quero dar o Amém, eu testemunho da também palavra, quero não. levar, no final das contas, ser corredentor, né? Ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a levar as almas para o céu. Mas eu espero que o martírio não seja o meio extraordinário que Deus escolha para mim. Né? Eu prefiro ser o ministério da palavra, entendeu? Aham, Mas é só isso que a gente consegue fazer, entendeu? aham. Agora, Silvio, eu, o que eu penso é que quando você começa a dar quando a sua relevância atinge um certo patamar que começa a incomodar eles, é aí que começa a canetada, né? O poder da caneta. Então, realmente não dá para saber. E a gente sabe que não é Olha, Eli, deixa eu baseado te em falar. lei, eles Tudo isso fazem aqui, o ó, que todos querem os de papéis qualquer aqui jeito. Eu nunca. são ações do TSE contra a gente. É. E olha só que bonito, ó. Ah, que Vou beleza! te mostrar aqui para você não falar Fazendo que eu estou coleção. mentindo, né? Ó de onde vem Tô a adorando essa denúncia. live. Zanin. É. Então, assim, é o escritório do Zanin, Zanin. Não, não, isso aqui de quando ele era já, advogado do Lula. já, Isso aqui é durante a eleição. A gente está respondendo um monte de ação do TSE. não, já É. durante a Então, o eleição, cara que está advogado fazendo dele. que fez Meu várias ações, onde tem, Deus! e não sou só nós, não, tem mais de 80 negros nessas 3 ações aqui, estão respondendo. Agora o cara está lá para julgar. O autor da denúncia é o cara que vai julgar. Não. Como é que pode? Ah, Não, meu Deus do aí, ó. céu. Meu Deus do céu. Aí, ó. República dos TikTok, Flávio Bananas, Nantes total. Bolsonaro, Leandro Russo, Gustavo Gaia, Cleito Azevedo, Bernardo Kister, Roger Moreira, Carla Zambelli, Bárbara De Stefani. Meu A gente não Deus. acaba mais aqui nesses troços. E quem que é o autor do negócio? É? Olha lá, ó, que bonito, É ó, a direita inteira aí. Tá a direita inteira nesse bolo. ó. E aí, como é que. Meu Deus. Então, Gente, qual que você acha que é vocês estão vendo a isso, nossa galera? preocupação? Aí nos Bom, comentários. né? Tem uma ação rolando. E Silvio, você vê, eles não tomam só a nossa liberdade, né? Porque eu acho que assim, a forma mais alta deles te punirem realmente é tirando a sua liberdade de ir e vir, ou seja, te prendendo. Agora, antes, eles te asfixiam financeiramente, eles Sim. destroem a sua reputação, eles te humilham, né? Porque o que fazem com o Alan, tentam humilhar o Alan. O que eles fizeram com o Bibi foi uma humilhação tamanha. Então, eles primeiro tentam assim denegrir, diminuir a sua produção intelectual, ou tudo, os seus feitos, te queimar mesmo. Aí eles começam a tirar o seu dinheiro com esses vários processos. E, gente, imagina, abrir a boca e falar as coisas no Brasil é literalmente um risco que você corre hoje. Agora, eu aqui nos Estados Unidos, Silvio, eu tento explicar isso para os americanos. Eu tento explicar isso. Como que você explica? Óbvio que muitos deles sabem e entendem que o Brasil agora é dominado aí por, que nem você falou, esses diferentes grupos de poder, que são todos muito corruptos. Mas muita gente, a galera normal, não sabe. Então lá vai eu explicar, né?
Não tem liberdade de expressão agora. Ah, por que o seu amigo Alan está sendo perseguido e está aqui? Ah, porque um juiz da Suprema Corte está perseguindo eles. Eles olham, como assim um juiz da Sim, Suprema a Suprema Corte? Corte daí Porque não a é Suprema polícia, eles não Corte são daqui xerifes. não tem nada a Eles são ver com a Suprema Suprema Corte daí. Corte. E no Brasil ela se tornou um órgão policialesco. Sobretudo antes do Alexandre de Moraes, o STF assim, era um órgão que existia para soltar bandidos. Né? Os juízes de primeira instância, de tribunais, iam lá, prendiam corruptos, etc. Daí o caso subia para o STF soltava. Né? Tem aquela cena clássica daquela minissérie o Sistema, o Mecanismo, sei lá como se chamava, que era a história da Lava Jato, que eles estão tudo preso lá, de repente eles começam a comemorar na cadeia, vai pro STF, aí eles Uhum. abrem champanhe na cadeia e tal, né? Subiu pro STF. Então aí, de um Sim, sim, órgão sim, sim. Eu garantista, lembro. né, tomado por defensores de bandido, que a missão na vida é soltar criminoso, o STF se tornou um órgão policialesco para prender velhinhas inocentes, né, que ousaram manifestar o seu apreço pelo Jair Bolsonaro. Né? É isso. Assim, todo mundo hoje tem fora especial. Né? Todo mundo é julgado no STF. Né? Então assim, agora quando você vai explicar isso para o americano, eu não sei. Por exemplo, quando você explica que é PGR, né, você está lá criticando o STF porque tomou lá as suas prerrogativas próprias agora esse documento que vazou da Lindora, né? Criticando, enfim, acusando, né? Criticando, acusando o Alexandre de Moraes de cometer uma série de abusos, né? Ilegalidades. Assim, como você É explica muito para o americano que o ruim ministro isso, do Silvio. STF É que a gente conduz não o para pra inquérito como um pensar. delegado de polícia? Como que se explica para um americano que um cara, a gente descondenou o cara, não inocentou o cara, a gente descondenou, tirou o cara da cadeia, o cara concorreu, o cara ganhou, o cara não pode sair na rua que o cara é vaiado, eles veem os vídeos, mas supostamente o cara ganhou e agora o cara é presidente, o cara respondeu a vários processos por corrupção, foi condenado por um monte de juiz e o cara tá lá agora é presidente da república. Como que pode? Eles não conseguem entender isso. Isso assim, então é que o brasileiro a gente vai etapa por etapa a gente vai Sim. normalizando, né? A gente vai esquecendo das coisas, né? Mas Silvio, eu tô vendo aqui que eu tô bem perto de estourar Verdade. o meu tempo com você. É, E eu sei que você tem que hoje eu ir. vou Hoje é estar às terça, né? 11 horas no Diário BSN, hein? Vocês vão procurem a gente lá. E Ó, o isso, Brás. o Brás Oscar. Olá, Brás. Olá, tudo bem? Olha, Chama o eu Brás também para ir adoro o seu falar aqui. trabalho, viu? Quero uma live com você também. Então vou pegar todo mundo. Sim, com certeza. Eu também adoro o trabalho dele. Vocês todos, assim, o que vocês estão fazendo pelo Brasil é incrível. Fala um pouquinho pra gente Deixa sobre eu só te isso, fazer um ô Silvio, convite. Aproveitar, já que você está aí nos antes Estados de Unidos, vai você ir, conseguir ver antes rapidinho, da só pro gente pessoal. o Sound of Freedom. Então eu estou te convidando para você ir lá no cinema assistir o Sound of Freedom e fazer um review pro PSM. Tá? Contar, contar para os nossos assinantes como é que é o filme e tal. Vou Contar essa amar, com história que ficaram certeza. contando das fábricas de bebês lá na Nigéria. Certamente. Né? Porque aqui vai demorar para passar, isso eu tenho certeza que vai demorar para chegar aqui o filme. Sim. Com certeza, com certeza. E se você quiser, eu posso te passar também o perfil do Tim Ballard, que é todo o protagonista ali da história. E eu te passo também o Aham. projeto dele, o Underground Rescue Railroad. Eu te passo. E se você quiser também, eu te passo por WhatsApp o vídeo da entrevista que eu fiz com ele. Rapidinho, assim, sabe? Lá Legal. no CPEC do Quero sim. México. Então você Que eu faz pergunto um para negócio ele completo pra sobre gente esse aí. trabalho. Sobre o É. filme, sobre a história dele, vai ser legal. Aham. Você já assistiu Eu aquele vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Machine Gun Priest? Que é a história de um pastor que ele era um cara do Hells Angel, Não. assim, motoqueiro.
E aí ele se converte, vira pastor e vai para a África e monta uma guerrilha lá para recuperar a criança sequestrada pelo Boko Haram e tal. Meu, não, é a história real do cara. Chama Machine Sensacional. Gun Baseado em Preach. fato, É muito história foda. real. Muito foda. É. Então, o Brasil Sem Medo, cara, bom, é um jornal. Né, na verdade, hoje ele já não é um jornal, hoje ele é uma plataforma de streaming, basicamente. Né, a gente tem muita notícia, que a gente usa de subsídio para os nossos vídeos, vamos dizer assim. Né? Então, o Brasil Sem Medo surgiu como um jornal, por iniciativa do Olavo. O Olavo encheu o nosso saco, fez pressão, até a gente lançar um jornal. Na verdade, ele queria que outras pessoas fizessem. Como essas pessoas não apareceram, sobrou a gente. Tá? Então, nós fizemos um jornal. Na época, era assim, um jornal, porque a gente sabia que o Bolsonaro ia sofrer uma série de difamações, etc. Então, o nosso propósito era, bom, contar as coisas boas que o governo estava fazendo, né? E também criticar o governo naquilo que a gente sabia que o governo ia fazer de cagada. Né? Então, tentar manter, assim, alertando os conservadores a ficarem no rumo certo. Né? A gente pagou caro por isso, até dentro da própria direita, né? Muita gente nos critica, não gosta da gente, a gente comunista, traidor, etc. Né? Mas essa era a nossa missão. E agora, bom, como não tem mais o governo para a gente poder explicar o que está acontecendo, né, defender das mentiras, agora a gente tem que fazer um outro trabalho, que é tentar reorientar, né, a direita e tentar, de certa maneira, na medida do possível, conduzir certas discussões a respeito do Brasil, a respeito de política, enfim, como eu estava falando, né, discutir o país que nós queremos. A gente precisa entender o país em que nós vivemos. Então, a gente decidiu montar o novo BSN, que é essa plataforma, basicamente uma plataforma de streaming conservador. Acho que é a única brasileira que tem. Né? E a gente tem vários programas lá. Tem um programa meu, que chama-se Grimaldo no Ar. Tem o programa do Brás, que é o Show do Brás. O Brás tem outro programa também, que é o Tapa Cultural, que trata de, enfim, cultura, música, cinema. Tem o Bernardo Kister Show, que é um programa do Bernardo, também, que vai ao ar 2 vezes por semana. Tem o Perdão da Palavra, que são as reflexões do Paulo Breguet. O Conversa com o Escritor, que é uma série, um programa de entrevistas com autores brasileiros sobre política, direito, enfim, literatura também. Enfim, são uma série de o Diário BSM, que vai ao ar todo dia às 11 horas, aberto no YouTube, esse é o programa aberto. Maravilha. Tem o Nome aos Bois, que é o programa do André Pirajá, que é um programa sobre agro e política, voltado para o produtor rural. Tô com o André? O André é muito bom, cara. O cara entende tudo, tanto de agro quanto de política, globalismo, sabe? E ele consegue ver, eu acho sensacional, né? A relação assim do campo para a política, para a gôndola do supermercado. Esse é o trajeto que ele faz, né? E a gente criou essa plataforma porque não bastava só assim, dar notícia, Lili, mas era preciso explicar o que estava acontecendo no país. Né? Só dar notícia, fazer jornalismo tradicional, era muito pouco. A gente precisava colocar as coisas num contexto, explicar para as pessoas certos pontos de vista. Tá? Tentar fugir das narrativas ideológicas, tanto de direita quanto de esquerda. Né? Porque o pessoal da direita fala muita bobagem, inventa muita história, fica, né, se apega à confiança de coisas que vão acontecer no futuro e isso mascara o que está acontecendo na cara dela. Né? Fica muito na torcida, etc. Então eu falo, vou montar uma plataforma em que a gente tenta ser mais frio. É óbvio que a gente acaba desagradando um monte de gente que não quer ouvir o que a gente está falando, como, por exemplo, no caso do pessoal na frente do quartel, né? A gente vem avisando, fique, né? Vocês têm liberdade para fazer. Eu acho um movimento patriótico importante, né? Mostra o amor das pessoas à pátria, só que assim, os milicos jamais moverão um dedo para fazer o que vocês querem, porque milico, em geral, é tudo vagabundo. Né? Os generais, eles fazem parte do sistema, né? Os generais fazem parte, eles estão junto com o STF, eles estão junto com o governo Lula. Né? Essa ideia de que existe uma aliança entre Bolsonaro e militares, essa é uma ideia que eu não sei, a direita colocou na cabeça, né? E ninguém mais tira, é uma ideia completamente enganosa. E a gente falava disso, né? E aí nos criticava e falava, não vai acontecer nada, vocês estão contra o país. Não estou contra o país, aqui viver no sonho não resolve. Né? E deu do que deu. Ele falava, isso vai dar merda. Aí eu falei, vai ter suicídio, vai ter loucura, o choque de retorno dos patriotas
que estavam lá na frente dos quartéis vai ser duríssimo. Né? E quem vai ser responsabilizado? Né? Esses generais vão tirar o corpo fora. Né? Vão tudo falar que eles não sabiam de nada. E aí deu no que deu, né? Aí veio o comandante do Exército Brasileiro falando, eles estavam lá, né? Acharam que a gente estava ali cuidando deles, eles foram dormir tranquilamente, no outro dia nós fomos lá e prendemos mais de 1.000. Isso é o Exército Brasileiro, Nossa, vocês entendem? Isso não é um general, esse é o Exército Brasileiro. Né? E aí deu no que deu. Então, o novo VSM tem essa cara. Assim, a gente fala, infelizmente, a gente fala umas coisas que são desagradáveis mesmo. Né? Eu peço paciência para as pessoas, continuem escutando, mesmo que você ache que nós somos uns canalhas. Continue escutando, porque no final as coisas vão fazer sentido e vocês vão ver que a gente tem razão. E se a gente errar, a gente faz também que erramos. No começo pensavam no professor. No começo pensavam assim do professor Olavo, né? E foi com o tempo que as pessoas foram vendo que, peraí, esse cara é um doido que nem eu achava que ele fosse. Que o Bolsonaro, se não fizesse as coisas que dava fazer, ia acabar vivendo da caridade dos seus inimigos. Tá? Todo mundo ficou puto com o Olavo por conta disso. O Olavo quer destruir o governo. Né? Por exemplo, o Felipe Pedri, né, que era um cara da comunicação do governo, depois foi o candidato lá no Rio Grande do Sul, né, falou de um desses grupos aí de WhatsApp, né, que o Olavo está se portando como retardado mental na internet e assim vai acabar destruindo o governo. Né? Assim, como ele tinha muita gente pensando isso, né, quando o Olavo começava a criticar o governo, mas ele estava criticando porque ele queria endireitar. E agora a gente vê que, bom, ele estava certo, né, o Bolsonaro está vivendo da caridade dos seus inimigos, ele só está solto porque os caras ainda não querem prendê-lo, né? Porque primeiro tem que humilhá-lo bastante, né? Como você falou, primeiro tem que destruir a vida do cara. Agora, provavelmente ele vai ter que pagar as custas lá do encontro dos embaixadores, né? Que é o próximo passo agora que o TCU está em cima. Né? Ele vai ter que pagar, ele não tem essa grana, ele vai ter que arcar com as custas e já vai falir, né? E aí, de falência em falência, uma hora o PL vai cansar de pagar as contas do Bolsonaro e vai dar um pé na bunda dele, sobretudo depois da eleição, né, do ano que vem. Então, o Bolsonaro vai estar cheio de dívida, né, o que ele tiver de imóvel vai ser confiscado para pagar, o que ele tiver de bens vai ser confiscado para pagar essas dívidas que o TCU vai montar em cima dele, então vão humilhá-lo, enchê-lo de dívida e depois prende, né. Exatamente. Exatamente. Meu Deus. E é por isso que vocês têm que continuar, né? Só que a gente fala essas coisas, as pessoas acham que a gente, sei lá, não gosta do Bolsonaro, a gente tá contra o Bolsonaro. Não, a gente não tá falando as coisas que a gente vê, eu gosto do Bolsonaro. Né? Que a gente acha que às vezes que o Bolsonaro não gosta de si próprio. Esse é o problema. Gente, olha só, o professor Olavo fazia duras críticas ao Bolsonaro, entretanto, era a pessoa que mais queria que a direita desse certo, que o Brasil mudasse de rumo. Né? O fato da gente, às vezes, criticar ou tentar alertar, aconselhar alguém a melhorar, não significa que a gente não gosta deste alguém. Significa apenas que a gente enxerga que aquilo precisa melhorar. Agora, né, a gente não tem que adorar ninguém e seguir ninguém cegamente. Eu concordo completamente. Você viu, na verdade, muitos dos posicionamentos de vocês me trouxeram uma certa maturidade política, né? Por quê? Porque às vezes a gente vai cegamente e eu acho que período eleitoral traz no brasileiro aquela emoção que aí todo mundo começa a ficar emotivo, todo mundo começa a ficar burro, todo mundo começa a entrar na onda, sabe? Então alguém precisa de vir, alguém mais racional. Naquele 7 de setembro de 2021, assim, menos. Quando depois o Bolsonaro foi lá pedir desculpa a Alexandre de Moraes, em agosto, dia 24 de agosto, acho 28, não lembro, a gente fez uma transmissão do Conexão KGB e perguntaram, o que vocês acham da dia 7 de setembro? Eu falei assim, gente, deixa eu explicar pra vocês, não vai acontecer absolutamente nada. O Bolsonaro vai falar um monte de coisa, vai colocar se o país parece que vai quebrar e depois vai ter um acordão. Né? Porque é isso que acontece sempre no Brasil. Né? O Brasil, quando você estuda lá, sobretudo o livro do Paulo Mercadante, que chama Mentalidade Conservadora no Brasil, explica só, quando o Brasil está a ponto de ruptura, as elites sentam, conversam e chegam num acordo para ficar tudo bem para todo mundo.
aí, pau no cu do povo, né? Isso sempre se repete. Assim, no 7 de setembro vai ser assim. O Bolsonaro vai levar o país ao ponto de ruptura e aí tu vai sentar e fazer um acordão. Né? E ainda chamaram o Temer para fazer um acordo que assim, é a cara. O Temer assim, é a cara do estamento burocrático brasileiro, é a cara das velhas oligarquias. Né? Mas eu vou te falar, no dia 6 eu estava em Brasília no fechamento do CIPEC. E o Bolsonaro foi lá e falou. E falou duro, assim, igual falou no 7 de setembro depois da Paulista. Eu sabendo que nada aconteceria, mas quando você tá lá no meio, eu falei, porra, eu acho que dessa vez vai, cara. No dia 6 ali no CIPEC, eu tava até chorando. Cara, eu acho que o Bolsonaro agora ele vai pro pau. Agora vai acontecer. Agora vai. Né? Mesmo sabendo, cara, eu tinha todas as informações racionais na cabeça, tudo, mas você tá ali no meio, cara, você fala, porra, por quê? Porque você quer o país, entendeu? Você quer o bem do país. E você quer o bem do cara também, você quer que ele vá, que ele seja o líder. Né? Só que, pô, a gente não pode viver nesse hype o tempo todo. A gente tem que pôr o pé no chão e olhar realmente o que está acontecendo. Né? Então, eu entendo que as pessoas se empolguem e tal. Né? Mas a gente precisa ter conversas mais sóbrias sobre o país. Porque a torcida não adianta, cara. Só a torcida, né? Exato, exato. E eu comecei a mudar esse posicionamento, a realmente, né, alcançar essa maturidade, muito também com os posicionamentos de vocês. E assim, tem passado para frente. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Eu que não tive a oportunidade de conhecer o professor Olavo, Ah, que pelo bom, pouco fico muito que eu feliz de sei ouvir isso. dele, eu vejo ele através de vocês. E do meu, e do meu amigo aqui de Orlando, que você sabe quem é, que às vezes me mata de raiva, Ele mas se que eu empolga também muito amo às vezes, muito. nosso amigo. Ele é, ele é, ele é doido. Eu falo pra ele assim: ou você é completamente pirado, ou você é um gênio. Aí, Ele é os dois. aí o Bertarelli veio pra mim e falou: Lili, ele é os Eu dois. também acho que ele é os dois. Ai, ai, mas ele é, mas enfim, Silvio, muito obrigada. Foi uma live muito boa, muito obrigada mesmo. Daqui a um tempinho, assim, mais ou menos um mês, eu vou começar a fazer os cortes de todas as lives que eu tô fazendo. E assim que com você estiver pronto, eu te mando. Vou fazer essa review do filme Beleza, Lili. hoje, Eu te agradeço o mando convite. também Eu e vou acho te que a mandar o presença é link que eu te sensacional, porque é falei. importante ouvir todo mundo, justamente para a gente colocar essas coisas em perspectivas. Eu acho que essa discussão é importantíssima. Né? E eu fico feliz de estar aqui e saber que tem gente também fazendo um trabalho bom, que eu acho que é o que a gente também está fazendo outras coisas. Né? E ouvindo. A direita tem que conversar, cara. Então todo mundo que faz o que você está fazendo é fundamental. Assim. É um trabalho sensacional e estou à disposição para quando você quiser bater papo de novo. Obrigada, Silvio. E obrigada a todo mundo que ficou aqui, que assistiu com a gente às 9h30 da manhã. 46 pessoas. Vocês, eu sei que muita gente aí, público do Silvio, né? Sejam bem-vindos Daqui a todos e pouco lá no obrigada Diário mais uma BSN. vez. Silvio, a gente se fala já já. Tchau, tchau.